Se eu te dissesse que se tu não perderes 10 quilos, o teu filho morre. E se eu te dissesse que se tu não acabares aquele livro, a tua mãe morre. Tu acabarias? Tu perderias os 10 quilos? Não responda já. Reflete e sente o desconforto. Porque a verdade é esta, tu és capaz, mas só quando dói o suficiente. Vamos parar de mentir a nós próprios. Porque a verdade não é que tu tens falta de disciplina, não é que tu tens falta de alguma coisa que seja exterior a ti. Tu tens falta de um porquê. E o teu porquê está dentro de ti, não está fora. Porque quando o porquê é forte o suficiente, o como aparece completamente sozinho. É inevitável. Porque quando a questão é de vida ou de morte, não existe preguiça, não existe procrastinação, não existe, agora não me apetece, agora estou cansado. A única coisa que resta, quando é de vida ou morte, sim, é a ação. Ou tu ages ou tu morres. E aí é que tu percebes que és capaz. E deixa-me fazer-te uma pergunta que talvez seja das mais importantes da tua vida. Porquê é que tu só ages quando dói? Porquê é que tu só ages quando algo externo a ti te obriga a fazê-lo? Porquê é que quando é para os outros, tu moves montanhas, mas quando é para ti, tu achas que tens o direito de adiar, de procrastinar, de ter preguiça, de não agir? E se tu acabaste de chegar, eu sou Sócrates Pedro, crio conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade e autoconhecimento. E antes de aprofundarmos muito mais o vídeo, eu peço-te que metas o like, subscrevas o canal para o YouTube perceber que isto é um conteúdo com valor e para que ele possa perceber que pode sugerir este conteúdo para outras pessoas que vou ajudar e agregar na vida delas. Então, se já fizeste isto, vamos aprofundar muito mais o vídeo. Porque se tu perderes o teu trabalho amanhã, se tu estiveres em risco de perdê-lo, e se te disserem que tu tens que entregar algum trabalho e forem 10 da noite, tu vais virar a madrugada a realizar esse trabalho. Se algum parente teu estiver numa situação de vida ou de morte e depender da tua ação, tu vais agir consoante aquilo que ele necessitar. Mas e tu? Onde é que ficam as tuas necessidades no meio disso tudo? Onde é que ficam as tuas próprias prioridades? Porque tu sacrificares tudo pelos outros, ok, és altruísta, mas não és altruísta suficiente para ti. Tu não morres por ti, tu não lutas por ti, tu não te escolhes a ti. E é aí que começam os problemas, porque tu te tratas como um resto, tu és o resto do tempo, tu és o resto da energia, tu és o resto da tua vida. Ou seja, tu és sempre o que sobra quando tu tens que realizar alguma coisa para os outros. Quando tu tens que estar lá para os outros. E depois o que sobra é aquilo que tu fazes por ti. E o mais engraçado é que tu depois perguntas porque é que a minha vida não evolui. Porque é que eu estou estagnado. Porque é que eu sinto que não estou a avançar nos meus objetivos. Pensa comigo, a tua vida é como uma casa em chamas, só que tu já estás muito habituado ao fumo, ele já não te incomoda, ele já não te exige que tu te mexas para saíres daquela zona de fumo, de rebentação. E sabes o mais perigoso no meio disto tudo? Não é que exista fumo, não é estares mal, é tu estás constantemente habituado a estares mal. É tu estás constantemente a viver no meio do fumo, no meio do caos. E estás habituado a isso, estás conformado a isso. Porque é precisamente nesse momento que tu deixas de procurar Deus, tu deixas de procurar a tua espiritualidade e tu deixas de viver sobretudo sem propósito. E há um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz o seguinte: onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. O que é que isto quer dizer? Que se o teu tesouro está nos outros, tu vives para os outros. Se o teu tesouro está no conforto, tu vives para estares confortável. Mas se o teu tesouro está em Deus, tu vives com propósito. E viver com propósito exige uma coisa que poucas pessoas estão dispostas a fazer, que é um sacrifício consciente. Porque tu já provaste várias vezes que tu és capaz de fazer o que é preciso. Ou seja, o problema não é falta de capacidade. O problema, sim, é falta de identidade. Porque tu só ages como alguém disciplinado quando a pressão é externa, mas tens dificuldade a agir dessa mesma maneira quando ninguém está a ver. E é aí que a maioria das pessoas falham. Falham com elas mesmas pela aprovação externa. E eu agora vou-te explicar um ponto que muda completamente tudo. Primeiro, tens que eliminar tudo aquilo que te destrói, para só depois construires tudo aquilo que te pode elevar. E a maioria das pessoas tenta construir em cima da desgraça. E nós primeiro temos que saber aquilo que nós não queremos,
para depois conseguirmos retirar isso da nossa vida e para depois conseguirmos acrescentar aquilo que realmente queremos. Porque é mais difícil nós sabermos o que queremos. Muitas pessoas, a maior parte delas, sabem o que não querem. Então parte do princípio que tu não queres alguma coisa, elimina isso da tua vida e tu vais ver a clareza a entrar em ação. Tu vais ver a luz quando tu começares a sair um bocadinho daquela escuridão onde tu te encontras, provavelmente, e posteriormente começas a ver um bocadinho de luz. E aí tu começas a caminhar nessa direção. Começas a caminhar naquilo que tu queres realmente construir. Por isso não tentes fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro, elimina os hábitos que não te agregam, as distrações que roubam o teu tempo. E depois elimina as versões de ti que já não te servem, já não agregam na tua vida. E a partir daí tu podes começar a construir. E agora imagina comigo, imagina que a tua vida dependesse da pessoa que tu és hoje. Não é na segunda-feira, não é amanhã, é hoje. Se a tua vida dependesse de quem tu estás a ser agora, neste momento que estás a ver este vídeo. E se Deus já te deu tudo aquilo de que tu precisas e tu estás simplesmente à espera de sentires uma vontade para adquirir isso. Porque disciplina não é tu teres vontade de realizar. Disciplina é uma decisão, é um compromisso. E quando tu te comprometes, aí tu vais agir, aí tu vais realizar, aí tu vais em direção ao teu porquê, aí tu vais em direção àquilo que tu és, na tua real identidade. Deixa-me dizer-te aqui alguma coisa. Se tu sentes que o teu propósito é partilhar conhecimento, partilhar conteúdo, se tu sentes que queres agregar na vida das pessoas, eu criei uma ferramenta chamada Criador Pro. Ela ajuda-te na dificuldade que nós normalmente temos em manter a consistência nos conteúdos, em criar roteiros, em criar uma dinâmica. Então a ferramenta foi criada especialmente para ti que estás ou no início ou estás naquela fase de teres dificuldade. Ela ajuda-te a criares um roteiro com conteúdos estratégicos, semanais, mensais, deixas tudo bem feitinho e preparado só para te sentares aqui como eu estou a fazer e gravares o teu conteúdo sem te teres que preocupar com mais nada. Por isso queres realmente criar conteúdo que impacta e te faz crescer, não só a ti como as outras pessoas, dá uma vista de olhos aqui no link da descrição. E uma das maiores mentiras que eu vejo aqui na internet é que tu precisas de motivação. Tu não precisas de motivação, tu precisas de verdade. E a verdade é esta: tu só mudas quando decides que já chega. Chega desta vida medíocre, chega desta vida vazia, chega desta vida sem propósito, chega desta vida onde eu tenho que viver para os outros, que eu não tenho prioridades, eu não me meto a mim mesmo em primeiro lugar. Chega! Não é quando dói, não é quando perdes, não é quando alguém te obriga, é quando tu decides pegar na tua vida e assumir a total responsabilidade dela. Que Deus não te criou para tu seres o resto, Deus criou-te para seres luz, mas luz exige fogo e o fogo consome. Então a pergunta final é: quem tu estás disposto a queimar para te tornares naquilo que foste chamado para seres? Diz-me aqui embaixo nos comentários. Quem é que tu estás disposto? O que é que tu estás disposto a sacrificar? Diz-me aqui embaixo sinceramente, ser sincero contigo, não é comigo, é contigo. Mais uma vez eu estou aqui na natureza a aproveitar o meu tempo, está um sol maravilhoso, estou a fazer este vídeo. Eu sou muito, mas muito grato do fundo do meu coração. Então, se tu chegaste até aqui, mete o like, subscreve o canal e comenta aqui alguma coisa, algum insight que tenha feito a diferença na tua vida hoje, neste momento. Porque é sobre isso, o nosso momento presente, o momento que tu estás a chegar até ao fim deste vídeo. Sou muito grato do fundo do meu coração. Deixa o like, comenta, compartilha e se quiseres, mostra este vídeo a alguém. Certeza absoluta que o YouTube vai perceber que este conteúdo é de valor e vai sugerir para outras pessoas. Então sou muito grato do fundo do meu coração. Eu quero que tu saibas que Deus te ama e eu também. Gratidão e vemo-nos em breve.